Felipe falou assim, eu falei que a gente inevitavelmente ia trazer assuntos que passariam pela tornozeleira do Bolsonaro. Sim. O Load e o Buba até prepararam um conteúdo muito legal pra gente interagir aqui depois. E aí você falou assim, inclusive esse lance, todas essas novas medidas do Trump aí, elas têm impacto também no cinema. Sim. E aí eu fiquei com isso na cabeça e eu não vou conseguir seguir sem a gente Entender lidar esse com ponto. isso. O que tá pegando? Então, porque toda essa taxação do Trump, toda essa questão que ele está envolvendo, na verdade, está intimamente ligada à queda do Império Americano. Perfeito. Né? Sim. Existe toda queda de império, historicamente, é acompanhada de violência, porque a perda de poder é acompanhada por violência. E no caso aqui, a princípio, pelo menos, essa violência é essa guerra tarifária que ele está tentando trazer, não só no Brasil, mas também no BRICS e em outros países aliados. Né? Então, lá em maio, inclusive lá nos encontros a gente comentou sobre isso, o Trump ele anunciou uma série de taxações à China, se eu não me engano, de 100% para obras que seriam obras chinesas que entrariam nos Estados Unidos, obras cinematográficas que entrariam nos Estados Unidos, e ameaçou a China de não mais exportar filmes americanos para a China. Certo. A China isso é bom pra caralho, né? Eles não vendem muito filme pros Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito filme que depende da China pra lucrar. Por exemplo, vai ter o Truque de Mestre 3 só porque o 2 vendeu na China. Nenhum outro lugar o filme vendeu, sabe? Então se eles bloquearem esse filme de vender na China, eles estão fodidos pra caralho. Aí a China falou assim, pô, tá bom, beleza. Então faz isso aí, que a gente fica... Porque na China é diferente do Brasil, por exemplo, a cota de telas lá, porque outro nome é dado, mas a cota de telas lá, ela não é a cota de telas como funciona aqui, que é esses 10% de filme brasileiro, ou dias de exibição, etc. A cota de telas lá é reversível, ou seja, ela permite 36 ou 32 filmes estrangeiros por ano. E aí quando os Estados Unidos falam assim, não vai ter filme americano aí. Aí os chineses falam assim, tá bom. Não vai a única ter coisa que isso vai provocar é que vai ter mais filmes chineses sendo exibidos nas salas de cinema. Eles valorizam muito a própria cultura, né, deles. Exatamente. Ou então, mais do que isso... Mais filme chinês, mais filme brasileiro, mais filme, sei lá, irlandês, sei Perfeitamente. lá. A possibilidade que filmes dos blocos aliados, e portanto do BRICS, entrem na China com mais facilidade. Sim. Não vai ter mais espaço para filme americano, porque vocês não vão trazer mais, então beleza. Aí o Trump, claro, o que ele fez? Recuou. Lógico, né? Recuou, que pena. Porque achei que a gente já poderia ver nesse governo Trump até Hollywood derretendo junto, mas... Sim. Não, mas então, toda a parada do Trump é que o que está acontecendo com Hollywood hoje é um processo de desindustrialização. Então, assim, tudo que a gente está vendo atualmente com relação à indústria americana, que é uma indústria que vem se tornando um grande fantasma de indústrias, as indústrias estão saindo dos Estados Unidos e indo para outros lugares do mundo, também acontece no cinema, porque o cinema é uma indústria. Sim. Né? E como é que isso acontece? Isso acontece em razão do próprio capitalismo e o acúmulo exponencial de riquezas. Ou seja, um aumento de ganhos, corte de gasto. Como é que eu vou cortar gasto? Divisão Internacional do Trabalho. Eu vou contratar editor na Índia, vou contratar tal etapa da produção aqui, ali. Ou seja, a indústria... brasileiro mesmo, tem um monte que trabalha... A gente até falou lá nos encontros também do caso da animação do Invencível, que foi animada algumas partes na Coreia do Norte. Caralho. Claro que os Estados Unidos não contratou a Coreia do Norte. Nota emitida na China, né? Contratou a China e a nota emitida na China foi contratada no Nossa, não fazia intermediário. ideia. Então, enfim, essa divisão internacional do trabalho faz com que os custos diminuam para que barateie a produção nos Estados Unidos. Só que isso provoca uma desindustrialização da produção cinematográfica americana. Sim. Que o Trump está tentando reindustrializar, trazer de volta essas etapas de produção para os Estados Unidos. Como? Taxando. Sim. Taxando. E aí, taxando, essas paradas voltam, né? Mas nem todo mundo tá aceitando, nem todo mundo tá curtindo. Aí a indústria meio que falou, pô, calma aí, né? Vai ficar tudo mais caro, etc. E ele recuou também nessa parada. Ele joga um verde, né? Sim. Pra ver se alguém vai abraçar, mas aí ninguém curte, ele recua. Mas a parada que a gente precisa ter em mente nisso é a gente entender que é isso. Pra eles é protecionismo pra caralho. Pra gente, protecionismo pra caralho. Pra nós mesmo, neoliberalismo, tá ligado? Sim. Joga neoliberalismo na gente que a gente se protege. Essa que é a parada pra eles. E aí agora, essa taxação que ele anuncia de 50% para produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, na verdade é só uma continuação de todo esse processo que já está acontecendo há algum tempo e que tem essas implicações ali desde maio de 2025. Porque isso também vai ter implicações no cinema, né? A exportação de produtos brasileiros para lá pode ser que não signifique tanta coisa assim, porque assim, na nossa balança comercial de cinema com os Estados Unidos, a gente é muito deficitário. A gente exporta muito pouco produto audiovisual para eles do que importamos, né? A gente importa muito filme
E para além da importação de próprio filme, a gente importa muito produto mesmo tecnológico. Sim. Câmera, lentes, etc. O que, porventura, pode encarecer a produção cinematográfica nacional, né? Por exemplo, alimento, por exemplo, que a gente fornece para eles pra cacete. Pois é, tem toda essa questão que, claro, mas vira um pouco a questão, né? Mas, para além disso, a gente entende que há a lei da reciprocidade, né? Então, que é o que o Lula, inclusive, anunciou ontem, que vai acontecer se de fato esses 50% forem posto em prática. E partindo da pressuposto da lei da reciprocidade, isso significa que os filmes americanos que vão entrar aqui vão ficar mais caros para serem exibidos aqui. Sim. Putz, né? Não. Não, tô falando, você que não viu A gente vai ver menos ainda. Marvel, vai fazer o quê? E a grande Quarteto Fantástico aí, cara, chegando agora. Mas vai estrear em julho, então assim, ainda vai dar tempo de você assistir o Quarteto Fantástico. Ele vai recuar até lá também, sabe? Ele vai recuar provavelmente. Ainda dá tempo. Mas assim, o que eu quero dizer é que essa é uma oportunidade. Entende? Fortalecer a indústria nacional, né? Uma oportunidade de fortalecer a indústria nacional e de ter de estabelecer novos aliados também para o cinema no mercado internacional. Porque sempre dá aquela polêmica quando a galera fala que quer ter mais salas para filmes nacionais, né? A pessoa fala, mas e eu que quero ver filme gringo? Tipo, você vai continuar vendo, só não vai ter 20 salas, né? Vai ter menos ali pra 15, galera. Pois é. Não é como se essa lei de reciprocidade fosse tirar todos os filmes americanos de sala. Não, o mercado exibidor brasileiro vai entender que o filme brasileiro agora, o filme estrangeiro agora tá um pouco mais caro, talvez seja mais interessante exibir esse e outro filme aqui, do que um filme do O Exorcista do Mal, sabe? Você até testar novos mercados, né? A Sato Company, por exemplo, tá querendo trazer muitos filmes asiáticos pro Brasil, é uma oportunidade de chineses testarem, né? Estão passando bastante anime também no cinema agora, recentemente teve uns episódios de Demon Slayer, umas paradas assim. Perfeito. E o Titan vindo aí também, né? Sim. E essas medidas que vão só abrir uma oportunidade para a produção nacional, bem nesse momento em que o Brasil ficou super aquecido com participação no Oscar e tudo, vem a calhar pra caralho, né? Sim, eu não sei o quanto a gente, a partir desse momento, descobre esse novo potencial de virar realmente uma indústria de produção de conteúdo para o mundo, assim como, sei lá, a Coreia do Sul, com o K-pop, com os doramas e tudo. Como vocês veem, esse momento, agora levando em consideração principalmente que o Trump ainda está querendo dificultar a presença de Hollywood aqui, por mim tudo bem. Você acha que é uma empolgação que a gente tem que administrar ou não? Estamos vivendo realmente um momento de virada. Tem que administrar um pouco, porque não é como se as coisas estivessem maravilhosas também. Sim. Né? Assim, quando a gente diz que há a possibilidade desses filmes americanos se tornarem mais caros e a possibilidade de filme brasileiro entrar, não significa que os filmes americanos vão sair da sala do cinema para os filmes brasileiros entrarem. Sim. É o que eu disse, por exemplo, o Quarteto Fantástico vai continuar na sala, porque ele vai ter demanda para esse tipo de filme. O Super-Homem vai continuar na sala de cinema. Mas talvez... Esses derivados de franquia, Invocação do Mal, por exemplo. Por exemplo, esses filmes... Eu acho que Invocação até pega, sabe? Não, eu digo, os derivados. A Feira 17. Esses filmes talvez... 15. Saquei. Esses filmes não consigam pegar tanta sala como antes, porque fica mais caro e aí fique mais vantajoso botar um filme brasileiro ali do que esse filme. Perfeito. Então é um ponto, sabe? Não é como se fosse a salvação pro cinema brasileiro, vamos agora sim vai pra frente. Não. É um ponto de oportunidade que será uma oportunidade de fato se for acompanhado com outras políticas públicas para além disso, para além dessa guerra tarifária que está sendo colocada agora. E lembrando também, no último caso, nós temos a pirataria. Né? Dá pra ver também esses filmes da Freira, da Rua 17, que nunca tá no cinema. Descer os pulos Flix, né? Você vê seus pulos aí. Dá seus pulos Flix. Foi tu que inventou essa porra, não foi? Quem? Foi tu que inventou essa porra, não foi? Eu acho que muito bom ter uma memória de merda. Eu fosse um idoso completamente senil, porque eu já não lembro de nada. Faz sentido, né? Ele fez porque é o gosto dele. Mas é bom isso, né? Eu tenho às vezes essa experiência de cair e sei lá, alguém me marca num story de algum trecho de algum vídeo antigo, eu vejo e eu gargalho, eu falo, tá aí, se eu pudesse manter esse estado de espírito de gostar do que eu faço, sempre, eu não seria uma pessoa tão autodepreciativa, entendeu? Enfim, você, inclusive citando o Netflix aí, o Buba também deu essa sugestão da gente falar um pouco sobre streaming. Mas o Buba me jogou isso e não me explicou o que era pra eu perguntar a respeito de streaming. Ele não tá microfonado hoje. Eu acho que tem uma coisa que dá pra inserir e aí enquanto o Buba vai
mandando pra você, que eu tô vendo ele já agilizando a mãozinha dele ali. Uma das coisas que me deixa puto, assim, com o serviço de streams atualmente, além de ser dos valores, né, é que agora passa propaganda, mano. E, tipo, antigamente você só dava o play e assistia. Agora tem uns momentos, às vezes até no meio do filme, Sim, que você tem que esperar ali o ad, mano. É que é o método que eles encontraram é que você tem o plano de ads. Se você quiser pagar o dobro, você não tem mais Mas não isso. faz sentido, mano, na minha cabeça, porque eu já tô pagando pelo filme que eu quero assistir. Agora não mais. Entendeu? O dono do serviço falou, não, você está pagando pelo filme com anúncios. É diferente por exemplo, na época do VHS, todo mundo aqui pegou o VHS. Você colocava o VHS, as propagandas que aparecia antes ali era trailers de outros filmes pra você talvez alugar se você quisesse. Hoje em dia, é como se você comprasse um DVD, no meio do DVD tem uma propaganda lá e você, tipo, tem que esperar. Capitalismo tardio, filho. Eu acho que é tipo o Twitter cobrando por selo verificado. Tipo, ninguém nunca... Pô, não vou cobrar verificado. Nenhum otário pagaria. O Twitter... Vou jogar essa porra porque não tem nada a perder. Minha reputação já não existe mesmo. Aí funcionou e um monte de idiota pagou. Agora o Instagram meteu também, sabe? Eu acho que é isso que eu anuncio no streaming. A Netflix, porra, ninguém vai meter essa porra. Eu vou tentar. Sou o maior streaming do mercado. Todo mundo, caraca, os otários realmente estão aceitando essa porra. E aí é isso aí, todo mundo fazendo a mesma coisa. Surreal, né? Isso é fruto, como você disse, é fruto do capitalismo tardio. E a gente entender que, assim, é só a gente pensar como surgiu a Netflix, né? A Netflix surge lá atrás e ela era grande dominadora desse mercado, etc. Ainda era aquele VOD onde tinha um catálogozinho, você assistia os filmes ali, só que a Netflix, ela sempre quis ser televisão. A Netflix sempre quis televisão, sempre quis ser estúdio e foi aumentando sua produção na direção de criar os originais, né? Só que depois que surge a Netflix, começa a pipocar um bando de streaming, porque essa era a tendência de mercado, né? Agora, onde é que estão esses streamings? Esses streamings não existem mais. Esses streamings, o que aconteceu? Capitalismo, assim como a Amazon faz, assim como outras empresas fazem, abocanha esse mercado, compra essas pequenas empresas ou metem lá dentro do catálogo da Prime, tá lá todos os streamings menores estão lá dentro, ou seja, está submetido à ordem ali da Prime, e aí sobra no final das contas o Big Five, os 5 grandes estúdios. E quando sobra esses 5 grandes estúdios, a gente está falando de monopólio, e o monopólio controla o preço. Então a Netflix, ela basicamente pode fazer o que ela quiser. Ela pode botar o preço que ela quiser que você vai continuar assinando. E ela domina muito o mercado, né? Que a gente pensa que, pô, HBO é boa pra cacete, melhor que Netflix. Eu também acho, mas, tipo, tem, sei lá, 10 milhões de inscritos, de assinantes. No Brasil isso não é nada, pô. A Netflix deve ter 10 vezes isso. Sim. Pois é. Tem isso, né? E a HBO ainda assim, dentro desses Big Five que a gente tava falando. Da Warner, cara. Grande pra cacete. Perfeitamente. A HBO tem a Disney Plus também, né? Que eles começaram também com essa parada. E aí juntou com o Star Plus, que já era um outro. Então eles trouxeram pra dentro. A Plus botou agora Disney. Então foi abocanhando, assim, nem se falou, né? O da Hulu também, que era outra, agora tá dentro da HBO, se eu não me engano. Outro dia eu tentei assistir um jogo de basquete dentro do Prime, lá da Amazon. E aí eu tava lá, assinaram a NBA, mas eu já assino, mas ele quase me... Sabe, eu quase assinei de novo porque tava dentro de um outro serviço. Vira um caos, né? Uma coisa... Filme também, às vezes você quer ver um filme e você fala, tem na Amazon Prime. Aí você abre... Pô, mas peraí, eu tenho que pagar R$14? Telecine Plus, sei lá. Que isso, cara? O Buba me refrescou aqui. Ele tava falando sobre a questão da regulamentação do streaming. Que vocês, inclusive, já discutiram antes e tal. Existe qualquer ensejo nesse sentido? Da gente, sei lá, soberania nacional também falar, desse jeito aqui não tá funcionando aqui, não. Então, nesse momento, inclusive, com relação às taxações que estão rolando, passar o projeto de regulamentação do streaming é um projeto de soberania nacional, sabe? Por quê? Porque essas empresas, esses serviços de streaming, eles chegam no Brasil, eles produzem riqueza no Brasil, e essa riqueza ela é toda evadida para o exterior. Não fica aqui. Sim. Nem o filme fica aqui, né? É propriedade Netflix. Propriedade Netflix, boa parte deles. Se eles quiserem esconder o filme pra sempre, eles podem. Igual as empresas de videogame. De games que tá rolando também, que é absurdo, né? Perfeitamente. Se eles decidirem que você não pode mais acessar uma obra que foi lançada, é isso aí. Tem um cara de um estúdio grande falando que o negócio, o sistema, o serviço do Game Pass é insustentável, porque não tem como essa porra continuar sem falir um monte de estúdio, né? Sim. Eles cobram um baratão, né, mano? Pra ter ali o bagulho. Porque, enfim, e aí, qual é a grande parada? Porque essa galera, ela vem pra cá, produz riqueza e ela evade pro exterior. Só que assim, no mercado nacional, toda empresa que atua no mercado audiovisual, ela paga essa tarifa, que é chamada de Condecine, que é um tributo do tipo CID, e o tributo do tipo CID é um tipo de tributo que atua dentro de um setor específico da economia, no caso, o setor audiovisual. Então, toda empresa que atua no mercado audiovisual no Brasil precisa pagar a Condecine. Então, por exemplo, se a Marvel quiser lançar um filme aqui no Brasil, ela precisa pagar a Condecine
simplesmente para poder usufruir das salas de cinemas. É um valor, assim, é R$7.500, que pra Marvel, porra... Não é nada, né? Não é nem o que eles compram de marmita pra dar pra galera no horário do almoço ali que tá gravando o filme. Não é nem a hora da locação que eles alugam, sabe? Pois é, não é nem a fita crepe que eles usam no estúdio pra colocar ali o aviso. É isso. Filmes brasileiros também pagam a Condecine pra ocupar as salas de cinema. Pagam bem menos, mas pagam também a Condecine pra ocupar a sala. Então, assim, todo o mercado audiovisual paga a Condecine pra alimentar o que a gente chama de fundo setorial do audiovisual, que é um fundo que é destinado justamente, através dos editais, para fazer filmes, para fazer séries, jogos de videogame, produtos audiovisuais brasileiros. Só que, assim, toda empresa que atua no mercado audiovisual paga perono mútuo, porque os streamings não pagam. Olha aí. Ligado? Caraca. Então, a regulamentação de streaming, ela atua nessas 3 frentes. Primeiro, a tarifação, que é essa tarifa que a Associação de Produtores Independentes do Brasil pede por 12%. No Congresso está tramitando um projeto de 6%, metade do valor. Que serve nada mais nada menos, e por isso que a regulamentação de streaming hoje é talvez o projeto mais urgente que a gente tem com relação ao audiovisual no Brasil, porque ela aumenta a arrecadação para o Fundo Setorial Audiovisual. E o aumento de arrecadação do Fundo Setorial Audiovisual nada mais é do que um projeto para aumentar a produção, para aumentar a distribuição, para aumentar todas essas questões que a gente está falando, sabe? Sobretudo num contexto hoje em que a gente está falando de teto de gastos, de arcabouço fiscal, onde a gente se limita ao investimento, tanto em cinema como em outras etapas da indústria nacional, do ano anterior pro ano que a gente está vigente, né? Então, o projeto como regulamentação do streaming, sobretudo num contexto de teto de gasto que precisa ser revogado, evidentemente, é fundamental para que aumente essa arrecadação e que, porventura, possamos aumentar o número de produções e distribuição do cinema brasileiro. Impactar mais. Então, o primeiro fator é esse da regulamentação. Tarifação, para que essas riquezas não sejam evadidas. A segunda é a cota de telas de serviço de streaming. Ou seja, que haja um percentual de 10% no catálogo dos serviços de streaming destinado a produto audiovisual brasileiro. Perfeitamente justo. E vale dizer o seguinte, a gente falou da tarifação de 6% e agora a gente está falando de 10% para a cota de telas no serviço. Se a gente pegar a França, são 25% de tarifação e 30% de cota de tela. Olha aí. A gente está pedindo 10%. Se alguém por acaso acha que essa é uma decisão, será fazer isso, gente? Será que a França já faz com taxas muito maiores? Já faz. Assim, o mundo que discute cinema de maneira séria já discute regulamentação de streaming. Os Estados Unidos não tem regulamentação. Os Estados Unidos é monopólio, gente. É outra história, tá ligado? Outra questão. A França faz porque se a França não fizer, o cinema americano vai roubar o cinema francês também. Não dá pra usar. Por mais que o cinema francês seja enorme, sabe? Eu ia falar, não dá pra usar a régua americana, até porque eles nem usam centímetros, né? Então. O Buba citou um exemplo. O filme Homem com H tava indo super bem na bilheteria. Isso. E é subitamente tirado pro streaming. Isso é política do streaming, é Globoplay. Não existe nada que está sendo trabalhado nesse sentido de ainda manter pelo menos a indústria do cinema, as salas cheias e tudo. No caso foi a Netflix até que pegou. Netflix, perdão, viajei. Que é um projeto de canibalização total do cinema brasileiro. Né? Que, enfim, existe nesse processo assim, sem regulamentação, a Netflix ela passa a operar no Brasil sob a lógica do cinema americano. Então, lá nos Estados Unidos, né, Fiore, a gente pode, e a gente entende, e para eles funciona essa lógica de janela de exibição mais curta, né? Então, o filme sai do cinema e ele vai, depois de 30 dias, pro streaming. Funciona mais ou menos pra eles porque eles conseguem fazer filmes de 200, 300 milhões de orçamento. Ainda tem uma janela menor, né? Porque ele sai do streaming, mas ele sai do cinema, mas ele vai pra... Você chama de aluguel, por exemplo. Você pode comprar ou alugar o filme digitalmente, mas não vai pra uma plataforma que você paga uma assinatura e tem o filme lá de graça, né? Falou com Homem com H, né? Perfeito. Se ele tivesse chegado pra aluguel digital, é uma parada. Ainda dá pra arrecadar um dinheiro com ele. Sim. Ele já foi direto pra Netflix catálogo, Sim. Faz sentido pra eles porque, mais uma vez, eles têm 200, 300 milhões de orçamento pra poder fazer um filme. E aí, claro, quando você faz um filme dessa magnitude, ver no cinema é diferente, sabe? Sim. Tem esse negócio. E os filmes, assim, eles estreiam no streaming lá, mas eles continuam passando em outros mercados, vai chegando em vários países, eles demoram muito pra chegar no mundo todo, sabe? O Homem com H não vai ter esses mercados. Não. O Buba mesmo, ele foi um cara que viu o Homem com H no cinema, chegou aqui e falou, mano, vai assistir. Só que aí eu demorei um pouquinho, nem foi tanto. Aí já tava no stream e falei, mano, não vou ir ver no cinema, né? Vou ver em casa mesmo e tal. Então nem fui. Eu vi na Netflix.
Porque é isso, quando a Netflix anuncia esse tipo de coisa, a galera vai assistir o filme que estava em 6 semanas em cartaz, com um público de 5 mil, mais ou menos, espectadores por dia. Caraca. Ou seja, havia ainda demanda dentro da sala de cinema, a Netflix simplesmente canibaliza, bota para dentro do catálogo, assumindo uma prática estrangeira, que é essa prática de redução da janela de exibição, porque para eles faz sentido, é isso, você sai da sala de cinema, você bota para aluguel, depois bota para o streaming e você continua ganhando com o filme, né? Pra cá, não. Pra cá, o filme ganha na sala de cinema. Quando a Netflix licencia, esse dinheiro já é da Netflix, não é mais dos produtores. E ainda tem um boca a boca, né? Porque, por exemplo, o Buba falou do Homem com H, eu vi que a galera tava elogiando muito, falei, eu quero ver no cinema. Só que quando eu fui, já não tava. Então eu falei, vou ver em casa mesmo, então. O filme brasileiro depende muito mais do boca a boca do que o americano, né? A gente não tem a grana pra botar um outdoor em qualquer banca de jornal que passar pela frente divulgando o filme. É igual o nosso sonho do Claudinho Bochecha, que eu achei lindo também. O Buba falou, mano, tá muito bom, assiste. Aí eu fui lá assistir. Então, o boca a boca é foda, né, mano? Essa questão que o Fiore trouxe é uma questão muito importante. A gente não tem editais de distribuição no Brasil há muito tempo. Muito tempo. Então, os nossos editais, que são... A Ancine lança esses editais para recolher esse dinheiro da FSA, do Fundo Setorial Audiovisual, no geral, são editais provindos justamente para a produção de novos filmes, etc. Só que esses filmes precisam encontrar lugar para ser exibido. Né? E aí que vem a necessidade de editais de distribuição, né? Para que esses filmes tenham dinheiro para publicidade, para poder ocupar a sala de cinema e etc. Além, claro, de cota de telas e etc. Só que a gente não tem esses editais há muito tempo. Sim. Caraca. Sabe? E aí a questão do Homem com H é terrível, porque é um filme que estava em crescente, estava com demanda. A sala, o Brasil ele precisa muito das primeiras semanas para poder ocupar a sala de cinema. A primeira semana é fundamental para a galera descobrir o que o filme existe. Que é na primeira semana que a gente descobre se o filme brasileiro vai ter mais semanas. Diferente do filme da Marvel, que já é comprado para 8 semanas, o filme brasileiro ocupa a primeira sala e aí que o mercado exibidor vai descobrir, será que esse filme vai ter demanda para a segunda? Eu até pergunto, tem um cinema lá perto de casa, eu pergunto pro cara que cuida da curadoria, vai passar o filme brasileiro X aí? Ele falou, depende, vamos ver como é que vai ser no outro cinema na primeira semana. Se for bem, a gente vai trazer pra nossa. Caraca, então realmente tem esse movimento, né? De ver como que tá vendendo mais aí. É foda, é muito bom conversar sobre isso, porque a gente já sabe que tudo é política, mas às vezes a gente foi mais casual, tá nessa inércia de consumir conteúdo americano e tudo isso, e entende que existe essa lógica onde eles têm condições de criarem produções maiores por causa do dinheiro e tudo, mas não sabe que passa por política, é política mesmo, assim, né? O fato da gente não ter mais os filmes como Homens com H, Ainda Estou Aqui e tudo mais, também passa pela lógica do imperialismo, também passa pela lógica de capitalismo tardio, é surreal, né? Sim, tá tudo ali. Sobretudo quando esse mercado não é regulamentado. É claro que a gente diz assim, a regulamentação não é solução para o problema sistêmico, é mitigação desse problema, sabe? Porque essa lógica imperialista, ela impera, de fato, aqui no Brasil e pressiona o mercado brasileiro a não continuar crescendo. E isso é sempre importante, quando eu digo isso, para a gente entender que o cinema, ele também é uma indústria. E como a indústria, ela produz produtos, sabe? Tal como a indústria farmacêutica ou qualquer outra indústria, o produto do cinema é o filme. Sabe? E aí, quando a gente vê hoje, você citou a questão da Coreia do Sul, por exemplo, por que a Coreia do Sul ela consegue fazer tanto sucesso, etc., a despeito dos Estados Unidos. Bom, a Coreia do Sul é base militar americana né? Desde sempre, sim. Sabe? E não só é base militar dos Estados Unidos desde sempre, como ela geopoliticamente está inserida num lugar estratégico aos Estados Unidos. Ela está ali ao sul da Coreia do Norte, próxima da China, e está fazendo um tipo de filme que, vamos lá, é muito semelhante ao que os Estados Unidos têm feito. Sim. Não só no cinema, como na produção cultural como um todo. K-pop, etc. Tem muitas... Os doramas têm muita interferência, digamos assim, estética, formal, da maneira como os Estados Unidos faz cinema, faz audiovisual. Total. E aqui, isso aqui não é uma crítica no sentido de dizer que o cinema coreano é horrível, não. É bom. Bom pra caralho. É muito bom, sabe? Mas por que o cinema coreano cresce? Porque é permitido crescer. Sim. Sabe? Cara, e é foda porque tá tipo assim, é óbvio, mas eu nunca tinha feito essa relação de por que de repente um K-pop, um dorama e o cinema sul-coreano pode ser tão facilmente assimilado por aqui, porque fomos doutrinados por Hollywood, enfim, pela indústria cultural americana, e essas semelhanças, se você para pra analisar, realmente são
são óbvias. O assim. BTS é uma puta evolução, sei lá, Britney Spears, Spice Girls. Sim, sabe? Black Backstreet Boys. Sim, exato.